No princípio, Figueira do Rio Doce. Corre a década de 30. A vila se restringe praticamente às ruas Prudente de Moraes, Sá Carvalho e ruas vizinhas. O censo dá conta de que são apenas 2.103 habitantes, mas há um crescente negócio de madeira e mica, que antevê um incrível progresso. Ao lado disso, Figueira não tem boa fama. Gente brava, dizia-se. De fato, não se passava uma manhã sem que 1, 2 ou até mais cadáveres fossem encontrados entre as toras da Cobrais ou à beira da linha na Praça da Estação, hoje onde é o Fórum. Nesse ambiente hostil moravam alguns crentes batistas: Ângelo Silva e família, Laudelino Silva e família, Manuel Ignácio e família, Usmeira e outros. Esses crentes sofriam os temores da convivência com pessoas de tão péssima índole, mas se haviam como testemunhas autênticas do Santo Evangelho. Esses crentes percorriam quase 15 quilômetros por semana a cavalo, atravessando o Rio Doce em canoas, para participar dos cultos no outro lado da Ibituruna, no lugarejo conhecido como Gerizim. Ali havia uma pequena igreja batista que se reunia na casa dos irmãos Vigilato Joaquim Antônio e Isalino Campos. Apesar da disposição do pequeno grupo de crentes batistas para transpor o caudaloso rio e participar das reuniões do outro lado, surge então uma ideia santa: centralizar o trabalho batista em Figueira, que já florescia como a princesa do vale. É que o arraial empoeirado e sem calçamento começava a experimentar um crescimento significativo de sua população. Em 6 de setembro de 1933, liderados pelo pastor Antônio Armindo Júnior, os membros das congregações de Figueira, Suaçuí e Gerizim se uniram para organizar a Igreja Batista de Figueira do Rio Doce. A finalidade era o avivamento do trabalho e centralização na zona de Figueira, atual governador Valadares. Foi lido o capítulo 17 do Evangelho de João. 2 meses depois da organização, 11 de novembro de 1933, a igreja aprovou a aquisição de 2 lotes de terra do senhor José Serra Lima, no valor de R$ 837.300, para a edificação de um salão de cultos. 1935, o salão de cultos foi iluminado com luz de lampião. Antes, a iluminação era a luz de lamparinas. 1937, assume um pastor sueco. Foi um dos pioneiros do trabalho da Batista no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo e também em Minas Gerais. 27 de junho de 1937, são consagrados os primeiros diáconos: Silvio Passos Alves, Jacinto Calixto Alves, Isalino Campos e Jacinto Santos. Nessa época a igreja tinha 3 congregações: Ibituruna, Suaçuí e Ilha Brava. Figueira passava a ser denominada Governador Valadares, em homenagem ao então governador de Minas, Benedito Valadares. Com a mudança do nome da cidade, a igreja adota um novo nome: Igreja Batista em Governador Valadares. 1943, assume o missionário pastor Estevão Jackson, que constrói o primeiro templo da igreja. Para esse fim, foi pedido um empréstimo na junta patrimonial de 21.000 cruzeiros, com prazo de 5 anos para pagar. 1945, Estevão Jackson deixa o ministério da igreja e é substituído por Nércio Codo. Uma das primeiras providências é adquirir uma bicicleta para o pastor fazer visitas. Chega a luz elétrica na igreja. Já são 146 membros da igreja. No ministério do pastor Nércio Codo, foram iniciados pontos de pregação em Nanuque, Coronel Fabriciano e Teófilo Otoni. 1946, a igreja estabeleceu um alvo de 2.000 cruzeiros para socorrer os flagelados da Europa, devastada pela Segunda Guerra Mundial. 1947, Nércio Codo vai para Bebedouro, São Paulo, e chega o pastor Jorge Néder Issa, que nomeia uma comissão para estudar a possibilidade de fundar uma escola anexa à igreja. Mais tarde,
o pastor Néder fundou o Instituto Rex. 1950. A população de Governador Valadares mais do que dobrou, alcançando o impressionante número de 20 mil habitantes, devido ao constante êxodo rural. O homem do campo era atraído pelas melhores condições de vida e pelos bons salários pagos pelas serrarias, oficinas de mica, abatedouros, armazéns atacadistas, comércio varejista e na construção civil. No dia 22 de junho de 1950, era organizada a primeira igreja batista de Nanuque, com 63 membros. O próximo campo foi a cidade de Coronel Fabriciano. Assim, no dia 21 de maio de 1950, aconteceu o culto de organização da nova igreja, que recebeu o nome de Primeira Igreja Batista em Coronel Fabriciano. Antes disso, no entanto, no dia 14 de abril de 1947, o pastor Nércio Codo inaugurou a congregação em Teófilo Otoni, apesar da precariedade do acesso entre as duas cidades. Assim, em 18 de junho de 1950, em culto solene, foi organizada a primeira Igreja Batista em Teófilo Otoni. Embora a igreja já tivesse plantado duas outras fora do município, o olhar voltou-se para a própria cidade de Governador Valadares. Com a construção da grande ponte sobre o Rio Doce em 1944, o acesso ao bairro São Raimundo ficou bem mais fácil. Antes, o acesso era feito em canoas. Obedecendo ao mandato de Jesus, a igreja passou ao São Raimundo e começou um ponto de pregação ali. O pequeno rebanho cresceu e em 28 de março de 1954, inaugurou-se a Igreja Evangélica Batista de São Raimundo, com 33 membros. Nesse período também a primeira igreja foi reestruturada no que diz respeito à sua organização ministerial. Em 1951, foram iniciadas as organizações Embaixadores e Mensageiras do Rei. Uma das fortes ênfases do ministério de Néder foi a preocupação com a questão social. Ele foi um dos fundadores, em 1951, da Beneficência Social Bom Samaritano, que deu origem mais tarde ao Hospital Bom Samaritano. Néder foi um dos primeiros presidentes dessa instituição. Depois de 10 anos de ministério, o pastor Néder deixou a liderança da igreja, que meses depois deu posse ao novo pastor. Mas isso já é assunto para o próximo culto histórico.